Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Quem disse isso foi Jesus, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir, de pronto, à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores do martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos de análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quanto nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal, os adversários, porém, situamos-nos com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magma extensão. Emmanuel, da obra Linha de Luz, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, Solimar, a palavra é sua, seja bem-vindo e que tenhamos... Ah, desculpa. Vamos fazer a oração de abertura antes da palestra. Antes da palestra. Senhor Jesus, fonte de misericórdia e luz, viemos pedir-lhe que nos abençoe neste domingo, que abençoe também nosso palestrante Solimar Carvalho, que possamos ter o entendimento para tudo que será dito hoje e para que tenhamos o crescimento e o amadurecimento pessoal que necessitamos. Que assim seja. Então, agora vamos seguir com a palestra com Solimar Carvalho. Seja bem-vindo, Solimar. Muito obrigado. Tenhamos todos uma boa palestra. Obrigado, meu amigo. Tá, bom dia a todos. Bom dia. Tá. E arrumando um jeitinho de usar aqui, né? Hum, Se não quiser abrir palestra que está aqui dentro. Aí tem o backup. Tem backup hoje? Douglas, tem backup? Não? Abriu. Deu sorte. Deu sorte, hein, Douglas? Esse rapaz é muito sortudo. Deixa aqui em cima um espacinho. Bom, novamente, muito bom dia a todos. É horrível usar isso aqui, gente. Muitos já sabem, né? É horrível, né? É porque aqui você enxerga bem, mas aqui você vai ver e não consegue. Aí você tem que ficar assim, ó. Quando eu era pequeno, eu ficava vendo o pessoal mais velho, falava, não enxerga, tá vendo? Eu enxergo bem pra caramba agora. Eu aqui, tá vendo? É, eu, né? Bom, meus amigos, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu espero que Jesus nos abençoe a todos e que eu possa aqui ser mais uma vez um instrumento da espiritualidade
e que as palavras que aqui forem ditas sejam importantes para cada um de nós aqui, né, inclusive a mim, para que a gente possa crescer e entender mais sobre essa doutrina e esses ensinamentos que foram trazidos aqui por Kardec e por tantos outros missionários da luz. Muito bom dia a todos presentes, bom dia a quem está também online. E hoje nós vamos trazer o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar sobre injúrias e violências. Não foi que eu escolhi esse tema para mim. Ah, olha para mim. Então, cara, sei por que traz esses temas para mim, gente. Então, nós vamos falar sobre esse tema tão importante de injúrias e violência. Nossa, não poderia ser um tema mais atual para os nossos tempos do que hoje. Mas quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a primeira passagem que tem é de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então, vocês vejam a sabedoria do Cristo, vamos dizer assim, porque Kardec codifica a doutrina, mas a doutrina vem do Cristo. É ele que envia os missionários, o Espírito da Verdade, para trazer as mensagens para nós. Então, Kardec tem esse cuidado de colocar essa mensagem, logicamente, inspirado pelos mensageiros do Cristo, antes de falar em injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Aqui, ao meu entender, ele já está colocando que qual é o caminho para a injúria e violência. Qual é o escudo? Qual é a defesa? Como eu vou lidar com esse problema? Ser brando e pacífico. Ou seja, ele já está dizendo para nós que para você lidar com essa problemática da injúria, da violência, do ódio, da intolerância, é você ser brando e pacífico, ou seja, ter a paz no seu coração. Gandhi, uma vez perguntaram a Gandhi, vou citá-lo aqui mais de uma vez hoje, que esse irmão foi um grande missionário do Cristo e nos deixou ensinamentos belíssimos. E uma vez perguntaram a Gandhi, Gandhi, qual o caminho para a paz? E Gandhi responde, a paz é o caminho. Então nós temos que começar a entender esse capítulo, que a paz, o amor é o caminho para que um dia a gente consiga resolver esse problema, porque injúrias e violências são apenas o reflexo, é algo que vai chegar até nós. Mas o problema, nós vamos ver aqui, é muito mais profundo do que apenas a injúria colocada, a violência praticada. Ele tem um sentido, ele tem uma origem que é muito mais complicada. E nós vamos tratar aqui na cultura da impulsividade. Por que que... Nossa, é difícil esse negócio com essa luz, né? Por que que nós vamos tratar dessa cultura da impulsividade aqui, nos tempos de hoje? Olha, nós somos impulsivos hoje ainda, todos nós. Eu não. Eu sou um poço de brandura. Há pelo menos 5 minutos. Há pelo menos 5 minutos eu sou um poço de brandura. Mas, lá atrás, Deus é que sabe da minha história, né? Nós vivemos tempos em que as pessoas reagem por impulso. Por quê, né? Pequenas palavras geram grandes discussões. Divergências se transformam em ofensas. O orgulho e a vaidade inflam o ego. Olha, pequenas palavras geram grandes discussões. Mas por que essas pequenas palavras vão gerar grandes discussões?
Orgulho é vaidade. Porque se eu não tenho orgulho, vaidade, alguém vai me dizer uma coisa, isso para mim não vai ter problema nenhum. Vai gerar uma ofensa, vai me agredir verbalmente, e aquilo vai passar por mim. Eu não estou nesse estágio ainda. Estou tentando. Nós todos estamos tentando. Mas veja bem, se nós não temos orgulho e vaidade, a gente consegue superar isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele vem nos convidar a um caminho oposto da injúria e da violência. O da calma, da ternura e da paz interior. Nossa, é tão difícil ainda hoje a gente pensar nisso, né? Paz interior. A gente vive tempos assim tão conturbados. A gente tem visto tanta coisa acontecer no nosso mundo. E a gente fala assim, como é que eu vou ter paz interior? Cada hora que eu abro uma notícia, pronto. Eu estou em paz, eu estou bacana. Aí vem assim, alguém manda lá no WhatsApp, né? Você viu isso aqui? Aí eu estava em paz, amigo, mas você me mandou isso aqui. Eu já não estou mais em paz, porque você me mandou isso. Mas por quê? Porque eu não consigo ter a paz interior. Ainda não conseguimos nos equilibrar emocionalmente para que essas coisas não nos atinjam. Hoje a gente é atingido. Ó, essas virtudes, né, que a gente está falando aqui da ternura e da paz interior, não são sinais de fraqueza, mas de força espiritual e domínio próprio. A paz do mundo começa no coração do homem pacífico. Essa frase aqui me marcou. A paz do mundo começa no coração do homem pacífico. Quando a gente chegar nesse nível, eu espero que Deus em breve, do homem pacífico que tem a paz no coração, nós vamos nos olhar não mais como conhecidos, amigos, mas irmãos mesmo. Não é irmão só do sangue, irmão no sentido de comunidade universal. Nós vamos nos olhar como um parte do outro. Eu não vou poder olhar aqui para a Ângela, para o Anselmo, para a Juliana, e dizer assim, não, são apenas meus amigos queridos. Não, nós fazemos parte de um todo universal, de Deus. Então, se eles não estão bem, eu não posso me sentir bem. Quando nós chegarmos nesse nível, nós veremos a paz. A gente tem que correr porque sabe que o tempo é assim. O Douglas falou que hoje 2 horas, né? Só para te mandar aqui. Nós vamos falar no primeiro item, Kardec vem discursar sobre afabilidade e a doçura. Todos esses temas estão interligados na parte da injúria e da violência, como a gente trata, como a gente consegue assimilar, quais são as defesas e a forma da gente sair dessa situação. Kardec começa o capítulo dizendo que a afabilidade e a doçura são expressões da caridade moral. A afabilidade é a gentileza no trato com os outros. A doçura é a suavidade de palavras e atitude. Olha que interessante. A afabilidade é a gentileza no trato com os outros. Coisa tão difícil hoje em dia. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, que você vai lá, bom dia, só para você. O dia está horrível. Tá bom, um bom dia, Deus te abençoe. Aquela palavrinha pode mudar a vida daquela pessoa. Mas você está vendo a maneira com que você trata? Porque se você vai lá e dá bom dia, a pessoa fecha a cara para você, te dá uma má resposta, e você tem orgulho, vaidade, o que você faz no dia seguinte? Passa por ele, vira a cara. Falei com ele ontem, nem me respondeu. Agora também, ó, aguenta.
né? Ó, a vingança, né? Tá vendo? Também vou virar a cara para ele. O que você ganha com isso? Nada. Você está gerando mais ódio, mais inimizade, mais energia negativa para você. A doçura é a suavidade de palavras e atitudes. A maneira com que você vai falar com seu irmão, com seu próximo, que às vezes vem falar com você e está com problema. Muitas pessoas chegam para nós e estão com problema, mas não sabem como se expressar. Ele só precisa de 2 minutos para desabafar com você. E às vezes você, não quer saber. Poxa, doçura. O que você tem? Posso fazer para te ajudar? Só me escuta 2 minutos? Poxa, a gente não tem 2 minutos para auxiliar o nosso irmão? A benevolência deve ser sincera. Se for apenas aparência, é hipocrisia. Ou seja, desculpe as mulheres aqui, mas quando eu vi isso aqui, me veio um exemplo clássico na cabeça. E eu vou ter que falar, como eu sou baú, eu conto, né? Aquela benevolência sincera, e eu vejo a imagem daquelas mulheres quando se juntam. Nossa, amiga, você está linda! Hoje, aí ela sai toda feliz. Você viu, fulana? Que ridículo. Gente, isso é sinceridade? Você foi apenas socialmente educado. Mas no seu coração, você está carregando um monte de preconceitos, orgulho, inveja. Talvez inveja. A amiga realmente está bonita, fala, tá ridículo. Mas, de repente ela está bonita. Mas você não quer admitir. Eu dei esse exemplo da mulher, gente, desculpa, né? É que o homem é mais direto. Se o homem já falaria, nossa, você está horrível hoje, hein? Ele ia ser assim. A mulher, ela tem esse jeito mais, digamos, mais doce, né? Não vou falar na cara dela, né? Mas é mais ou menos por aí, entende? Você tem que ter sinceridade na hora de você tratar os outros. Há quem sorri exteriormente e guarda amargura ou orgulho interior. A verdadeira doçura é aquela que vem do coração pacificado, não da conveniência social. Ou seja, demos o exemplo aqui, a doçura é quando ela sai espontaneamente. Você encontra aquele amigo querido, aquela pessoa, você elogia, você dá bom dia, você abraça, porque você gosta, porque você quer passar boas energias e não apenas protocolar aquela coisa de político no Congresso, na tapinha nas costas, mas virou, né? Já viu? Aquilo é protocolar, é apenas uma educação diplomática, mas não está do coração. Então, estamos entendendo aqui que aonde vem o remédio, o antídoto para tudo isso? E coração, amor. Quantas vezes fingimos paciência, mas por dentro desejamos responder ou humilhar? Duvido. Aqui ninguém, tenho certeza, ninguém nunca teve esse sentimento. Imagina, ninguém. Ou seja, olha, a gente vai falando essas coisinhas e a gente vai parando e pensando, poxa, é mesmo. Eu também já agi assim, ou ajo assim até hoje. Estou tentando melhorar. Mas são pequenas reflexões que a gente vai fazendo e a gente vai entendendo o nosso comportamento e vendo o que eu posso fazer para melhorar o meu pedacinho de chão, onde eu vivo. Não adianta a gente querer dar uma de missionário e querer mudar o mundo. A gente não vai conseguir. Mas se a gente mudar o nosso entorno, a gente já conseguiu. Se a gente conseguir influenciar um irmão na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, e esse irmão vai auxiliar outro, e outro, e outro, essa corrente do bem vai chegar no mundo. E é isso que a gente tem. A verdadeira transformação espiritual acontece quando a calma externa
reflete a paz interna. Olha que interessante. Acontece quando a calma externa reflete a paz interna. Porque às vezes a gente, assim, não, como de mano, para ti, morra com compostura, né? Olha, você vai morrer com compostura. Você está, por dentro, você está desesperado. Fora, né, cara? Aparência de calma. Mas só vai ser sincero quando essa aparência externa refletir o que você dentro tem. Realmente a calma interna, a paciência. O exemplo prático disso, Jesus. Tem mais. Ao ser abordado pelos fariseus e ofendido, manteve a serenidade. Ele não apenas parecia afável, ele era afável. Jesus, ele não era protocolar, ele não era diplomático, ele não fazia aquilo apenas por uma educação. Ele é assim. Jesus é puro amor, então ele reflete nas suas ações exatamente isso. E ele nos ensinava exatamente isso. Então, nós vamos falar sobre mais um item que remete a tudo isso. A paciência. Quem é que escolhe isso? Paciência. Oi, Douglas, tudo bem? Paciência, né? Eu não sei se me persegue isso. Toda vez tem esse negócio de paciência comigo. Eu não sei por quê, né? Por que será? Será que eu tenho que aprender alguma coisa? Exato, exato. Por que que me persegue? Porque eu tenho que melhorar. Eu tenho que entender aonde eu estou falhando para poder melhorar. E a paciência, com certeza, é uma delas. Com certeza é uma delas. Os Espíritos ensinam, no segundo livro, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bom, como é que a gente vai superar isso? Se não for com paciência. E ninguém gosta de sentir dor. Eu não gosto. Acredito que aqui ninguém gosta. A gente não tem um masoquista aqui, a gente não vai gostar de sentir dor. Mas é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Qual é a bênção? Por que que a dor é uma bênção? Porque ela me educa, ela me corrige. A dor vai doer aonde eu preciso mudar. Ela não vai doer aonde eu já tenho experiência e já passei por essa situação de prova. Ela vai doer onde eu preciso melhorar. Então, entender e ter a paciência de entender que a dor não é um processo punitivo, mas é um processo educativo da alma, é trabalhar essa paciência em si. Kardec e os espíritos mostram que a paciência é a virtude que nos permite suportar as provações sem revolta. A paciência é um ato de fé. A fé em Deus, que sabe o que faz. A fé na justiça divina, que não erra. Fé em nós mesmos, na capacidade de superar. Essa é a mais difícil. Porque às vezes nós temos, eu tenho fé em Deus, realmente. Se a gente tem consciência, Deus é o Criador de tudo, todas as coisas. Ele não erra. Então, eu tenho perfeita fé que no que depender dele, eu estou bem. Fé na justiça divina, não erra. Beleza? Mas e fé em nós mesmos? Nós temos? Hum, aí já ficou meio difícil, porque eu estou balançando, eu acerto hoje, amanhã erro, aí depois erro de novo, aí acerto. Então eu não estou muito bem equilibrado. Mas espera aí, você é filho de quem? Não é filho de Deus? Deus não é perfeito? E você não vai fazer todo o caminho de volta para Deus? Então por que que você não pode ter fé na sua capacidade de superar os seus desafios? Por que que nós não temos paciência?
É uma pergunta que nós nos fazemos. Eu me faço até hoje. A paciência é o remédio contra a violência interior. Quando cultivamos a calma, enfraquecemos o orgulho e o desejo de vingança. Olha, quando cultivamos a calma, enfraquecemos o orgulho e o desejo de vingança. Quando você tem a sua calma, a sua paz interior, você enfraquece esses sentimentos ruins que você carrega em orgulho, desejo de vingança. O fulano falou mal de mim ontem, vou falar mal dele amanhã. É, a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. A gente ainda está ainda nessa página. A gente ainda não virou essa página. Nós precisamos mudar isso. Nós estamos passando hoje por um período de transição planetária. Nós temos que entender isso como espíritos. E todos nós que estamos encarnados aqui fazemos parte dessa mudança. E nós precisamos elevar a vibração da Terra. Se nós cultuarmos desejos de vingança, intolerância, orgulho, a gente não vai conseguir elevar esse padrão vibracional do planeta a tempo. Corre o risco de a gente tomar um cartão vermelho. Bom, olha, infelizmente, você repetiu a sétima série, vai ter que fazer, mas é na outra escola, porque essa escola aqui agora só vai ter aluno da oitava. E como você não atingiu a nota, você vai fazer, não vai ser expulso da educação, mas vai ter que fazer numa outra escola. Mas eu não queria mudar de escola. Pô, mas você teve todo esse tempo e agora, aos 44 do segundo tempo, você vai dizer que não queria? Então, por que não começar agora aquilo que tem que ser feito? Essas mudanças interiores, para que a gente não passe por mais problemas. Porque é o que a gente mais tem arrecadado durante esses milênios de existência. A gente tem boas ações, mas a gente está acumulando problema. A paciência é a fortaleza da alma que confia. E aqui tem uma mensagem de Kardec que nos ensina. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Kardec aqui nos ensina. Aquele que não for misericordioso não vai poder ser brando e pacífico. Como é que você vai ser brando e pacífico se você não tem compaixão pelo seu irmão? Como é que você pode passar para uma outra fase sem cumprir a anterior? Não há como. E como é que a gente vai lidar com essas situações? O nosso impulso ainda é muito agressivo. Nós temos isso. A gente lembrar de situações cotidianas, no trânsito. A gente está lá todo feliz, dirigindo a famosa I15. Estamos lá na I15, lá bonitinho, na nossa, mantendo a nossa velocidade. Aí vem um abençoado, lá da última pista, e ele quer entrar naquela saída que você está passando, mas ele quer sair lá do outro lado. O que que ele faz? Corta todo mundo a milhão, inclusive você, que tem que frear instintivamente para não bater naquele abençoado. Qual é o nosso instinto naquele momento? Abre o vidro e aí você lembra, opa, mas espera aí, eu tenho que ser pacífico, brando. Você continua, abre o vidro. Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus, Deus te abençoe. Não faça mais isso, né? Presta atenção, não causar um acidente, né? Que Deus te abençoe, fecha o vidro. O espírito pacífico é esse. Respira, ora e segue. Por quê? Ele escolhe não permitir que a agressão do outro destrua a sua paz. Não é uma questão de
vou agredir, vou revidar porque ele merece. É porque aquele irmão não está ainda nessa consciência e você escolheu que eu não vou revidar, não é porque eu sou também, iluminado, sou um anjo, não. É que eu escolhi que eu não vou deixar que ele tire a minha paz. O ato impensado dele não vai tirar o meu equilíbrio. O que vai, a gente sabe. Se você vai lá e xinga ele, grita com ele, aquilo te desequilibra pelo resto do dia. Pelo resto do dia. A gente sabe, todos nós já passamos por isso, né? E a gente fica rememorando aquilo. Passa 2, 3 horas, você está no trabalho, você está não sei aonde. Nossa, mas agora aquele cara fez aquilo comigo, mas eu também xinguei ele. Bom, o que aconteceu? Você está vibrando naquela energia de ódio, o cara nem lembra que você existe. Ele está lá na dele, você está jogando um monte de energia negativa para ele. E o que aconteceu? Quem é que está sujo? Você. O que aconteceu com ele? Ah, você não auxiliou e não se auxiliou. Então, se a gente falar de injúrias e violências, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Ora, mas por que Jesus falou isso? Possuirão a terra? Mas ele não disse que a gente não tinha nada, que a gente não leva nada, nada pertence, não ajunta tesouro na terra, mas no céu? Por que ele está falando que a gente vai possuir a terra? Ele dá a mensagem que enquanto estamos encarnados na terra, nós necessitamos do material, mas nós não devemos dar mais importância ao material do que às coisas espirituais. Mas herdar a terra é que somente os brandos e os pacíficos vão poder habitar a nova terra, porque não vai haver espaço a quem tem violência, ódio no coração. Esse é um alerta. O Evangelho nos fala diretamente sobre a reação da ofensa. Jesus ensina: se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Desde pequeno eu escuto isso, eu falo: nunca que eu vou fazer isso. Se der aqui, já está tomando do outro lado. Eu sempre pensei assim. Porque eu nunca entendi, na verdade. Porque aqui Jesus não está dizendo para a gente ser passivo. Brando não é passivo, não é omisso. Ele está apenas nos ensinando a não retribuir o mal com o mal. Esse é o ponto. Dar a outra face é apenas não retribuir aquela agressão com mais violência. Porque a violência, com a violência, não vai resolver. Pode resolver o seu ego naquele momento. Deu em mim, mas eu dei nele. E o dele foi pior. Saiu sangue. O meu não. Eu estou inteiro. Mas e aí? Você retribuiu o mal com o mal. Vocês vão ter problemas. Você está pacífico? Está brando? Não. Kardec nos explica que o homem violento revela inferioridade moral. Isso aí não precisava, né? O homem brando e pacífico demonstra superioridade moral. É verdade. Por quê? O que é mais difícil? Agredir ou perdoar? Agredir é fácil, né? Tomei, mole. Mas e perdoar a agressão? Dar a outra face. Como é difícil? Perdoar é divino. É evolução. O espírito que revida ainda está preso às paixões humanas. O que perdoa já aprendeu o poder do amor. A violência cala quando encontra a serenidade de quem não reage. Violência cala quando encontra a serenidade de quem não reage.
E aqui não vou lembrar mais uma vez de Gandhi, é uma passagem de Gandhi, que uma vez, andando pela Índia, um soldado inglês, muito forte, truculento, Gandhi passa por ele, ele dá um soco na cara de Gandhi. Gandhi desaba e ele levanta, se arruma e não reage. E quando ele se levanta, o soldado dá outro soco violentíssimo. Gandhi cai novamente e já uma multidão se reúne em volta dele para reagir com violência. Gandhi levanta, se arruma novamente e aquele soldado pergunta para ele: quem foi que lhe ensinou a ser assim um covarde? E Gandhi fala para ele: esse que está aí pendurado nesse crucifixo no seu peito. E quando a superioridade moral é grande, abala os espíritos. E aquele soldado cristão estava agredindo Gandhi. Cai no chão, se ajoelha e começa a chorar. Porque Gandhi não respondeu com violência. A sua superioridade moral deu uma lição àquele soldado. E ele, ao não responder com violência e dar a lição, transformou a vida daquele soldado. A partir daquele momento, ele mudou. Porque ele não respondeu, pagou o mal com o mal. Ele deu a outra face. Quantas guerras familiares e sociais seriam evitadas se aprendêssemos a conter a primeira palavra rude, a primeira resposta impensável? Quantas e quantas discussões em família ou no mundo. Uma palavra dita, a gente tem que ter noção do poder da palavra. Uma palavra jogada ao vento tem um poder que pode ser amoroso, mas pode ser extremamente destrutivo. Quem não está preparado para receber uma palavra mal colocada pode gerar um conflito. Então, qual é a verdadeira coragem? O Evangelho diz. O Evangelho ensina que o homem forte é aquele que domina a si mesmo. Muitos pensam que ser forte é se impor, responder e vencer pela força. Mas o espírito elevado compreende que a maior vitória é vencer o próprio orgulho. Mais vale dominar o próprio espírito do que conquistar uma cidade. Isso está em Provérbios 16:32. Como é difícil a gente vencer o orgulho. Como é difícil. E a gente pensa realmente, e eu me incluo nisso, né? Eu mais jovem, eu pensava isso, o poder é pela força, é pela imposição. É assim que eu vou ter poder. Mas hoje eu descubro que o verdadeiro poder é exatamente o contrário do que eu pensava. Porque é muito mais difícil, demanda muito mais força dominar esses instintos que ainda nós carregamos. É muito mais fácil agredir do que segurar a mão na hora que ela tem vontade de ir involuntariamente. É muito difícil. Precisamos ter muito mais força moral para poder segurar a agressão do que realmente deixar vazão. A verdadeira coragem é não se deixar arrastar pela raiva. É preciso muito mais força para se calar diante das provocações que para responder com gritos. É verdade. Aqui diz um exemplo prático, assim, um pai que corrige o filho com calma, sem violência, mostra autoridade moral. Aquele que grita, ameaça ou agride, demonstra fraqueza interior. E é verdade, que eu fiquei um pouco orgulhoso, porque lá em casa o Rafa, ele nunca levantei o dedo para ele, sempre foi na base do pô. E ele, aí eu me senti um pouco orgulhoso, aí pronto, aí já desci 10 degraus aqui, sabe? Eu fiquei um pouco orgulhoso, aí, tá vendo? Elogiou, jogou lá em cima, pronto, caiu no. Ai, meu Deus, você vê como é que é difícil, né? Uma palavrinha mal colocada, a gente já vai.
O último trecho desses itens nos ensina que a paz exterior nasce da calma interior. Quando o coração está em paz, nenhuma injúria o atinge. É verdade. O espírito verdadeiramente brando não se irrita, porque sabe que a irritação é um sinal de fraqueza. E quando a gente se irrita, e essa é muito fácil, né? Eu não sei você, para mim é muito fácil. A gente ficar irritado, a gente fala, puxa, estou tentando melhorar esse negócio, mas tá difícil. Mas que bom que agora a gente começa a entender. É que antes você não entendia, agia pelo instinto, né? Impulso. Vai, eu estou irritado e vou estar vazando minha irritação. E se entrar na minha frente, eu dou mesmo, não quero saber. Mas agora não. Agora você às vezes se irrita e pensa, poxa, peraí, isso está errado. É uma evolução. E assumir 5 degraus de volta, viu? Né? Dessa ideia, de 5. Até o final aqui, vamos ver se eu consigo. A calma é fruto da confiança em Deus. Quem confia, não teme. Quem confia, não se desespera. Quem confia, não precisa reagir. Assim, a mansuetude é o caminho da paz duradoura. E como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Ser gentil com sinceridade, mesmo quando o outro não é. Controlar o impulso de responder na mesma moeda. Isso aqui é difícil. Orar por quem nos ofende, pois só o amor cura o ódio. Ver as provações como oportunidade de crescimento espiritual. Evangelizar nossas reações. Parece simples, né? Mas é muito difícil. Ser gentil com sinceridade, mesmo quando o outro não é. Isso talvez seja mais fácil. Não vou esperar mesmo do outro. Eu vou ser gentil com ele, porque eu, no meu entendimento hoje, eu vejo que ser gentil com as pessoas é o que eu devo fazer. Controlar o impulso de responder na mesma moeda. Aí já começa, aí os degraus começando a descer de novo, porque aí começa a ficar o negócio mais complicado, porque a gente não entendeu a outra face. A gente não entendeu que a violência não se paga com violência, mas é um caminho. É isso que a gente tem que aprender. Orar por quem nos ofende. É difícil também. É difícil. Por quê? Orgulho, vaidade, orgulho ferido, né? Eu vou orar por fulano. Não só fala mal de mim. Eu vou pedir a Deus por ele. Vou pedir para os meus amigos, né? Olha, mas se você amar só quem te ama, que mérito terás? Jesus nos ensinou. Vamos ver essas provocações como oportunidades. Olha, lembra? A dor é uma bênção enviada aos seus eleitos. Essas provocações são, na verdade, oportunidades para você corrigir aonde está falhando. Evangelizar as nossas reações. A cada ofensa, temos duas escolhas: reagir e perpetuar o mal, ou silenciar e transformar o mal em aprendizado. Ninguém é ofendido quando não aceita a ofensa. Então, meus irmãos, o mundo ainda é um campo de aprendizado. É verdade, é que eu coloquei isso porque me pegou. A paz verdadeira só virá quando os corações se tornarem pacíficos. A afabilidade, a paciência e a mansuetude são as asas da alma que deseja alcançar a luz. Jesus foi o maior exemplo de serenidade diante da violência. Ele não revidou, não se defendeu, apenas amou. E é esse amor que ainda hoje ilumina a humanidade. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui, para encerrar, eu gostaria de citar nossa irmã Maria Dolores, mais uma vez, nossa querida amiga, que nos deixa uma mensagem simples, mas de profundo sentimento, que chama Deus te vê. Deus te vê
quando acolhes sem revide, o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, de extinguir, sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Solimar. Nós vamos passar agora para a oração com a vibração final para a nossa irmã Ângela. Quantos exercícios teremos que fazer esta semana, né, Solimar? Reflexão, reflexão, reflexão. Mas agora nós vamos esquecer um pouquinho de nós, porque a espiritualidade já está tomando conta dos nossos desafios, nos ajudando nessa caminhada. E nós vamos unir os nossos corações para fazermos as nossas orações em benefício das outras criaturas que aqui não estão. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, uma luz azul muito brilhante, pedindo pelas bênçãos da paz que ainda não existem em vários lugares na Terra, pelos lugares onde hajam ausências de recursos médicos, de educação, de boas direção de pessoas, e vamos vibrando por esses dirigentes das nações, que possam fazer com muita justiça, imparcialidade, fraternidade e humildade. Nós vamos orando para as pessoas que estão passando por doenças nos hospitais, porque a dor também é o bálsamo que nos vai curar a alma. Vamos orando pelas crianças, pelos orfanatos, pelas crianças vítimas de pedofilia, que Meimei possa acolher a essas crianças. Vamos orando por aqueles hospícios, sanatórios, casas de detenção. Vamos orando também por aqueles que caminham com pensamentos depressivos, suicidas, para que considerem a bênção que é a presente encarnação. Vamos orando por aqueles que ainda não nos compreendem, por aqueles que tenham nos magoado ou que fomos magoados. Que o perdão se faça presente nesse nosso relacionamento. Vamos orando por os nossos parentes e amigos que se encontram na espiritualidade, para que eles recebam o nosso abraço carinhoso. Vamos orando por todas as religiões. O amor deve prevalecer em todas elas. E assim a nossa união com as criaturas, filhos de um mesmo Criador. Vamos orando pelos nossos lares, pedindo a Jesus que visite a nossa família, que abençoe todos que lá estão. Vamos pedindo por esta casa que nos acolhe, que possa a espiritualidade se fazer presente, trazendo as orientações que precisamos para o nosso dia a dia. E vamos pedindo também, não só pelos frequentadores, mas também pela direção, pelos seus colaboradores, que haja bastante amor e comunicação. E nós vamos pedindo também por nós mesmos, que o Mestre nos fortaleça nas nossas intenções de reforma interior. A dor é uma bênção para nós, porque ela nos ensina a compaixão pelo próximo, porque nós sabemos que todos nós passamos pela dor. Nos torna mais amorosos, mais pacientes e nos ajuda na nossa evolução espiritual. Então é assim que nós, encerrando o nosso trabalho,
Nós vamos pedindo esta força, esse fortalecimento na nossa fé, para que possamos não só pregar o Evangelho do Mestre, mas que nós possamos, na parte mais difícil, que é vivenciar este Evangelho, para despertar no próximo esse amor e essa consciência da vida espiritual. E assim, encerrando, nós damos a presença de Deus, nosso Pai, em joelhos, em agradecimento pela vida, pelas bênçãos das provações que nós passamos, que nos fortalecerá nesse crescimento. E encerrando, nós vamos dizer mais uma vez a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E agora guardemos o nosso passe. Gostaríamos de agradecer a todos que compareceram online. Agora nós encerraremos a transmissão para darmos início ao passe. Muito obrigado e um bom domingo.